Saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, amado e amada de Deus, chegamos hoje à nossa última aula, a aula de número 10, e trataremos hoje do destino da igreja. Bem, meus queridos, a escatologia, isto é, a doutrina das últimas coisas, é um dos assuntos mais fascinantes das Sagradas Escrituras. Porém, é também um dos assuntos mais indefinidos, em alguns de seus aspectos, é claro, e um dos assuntos mais difíceis de ser tratado. Trata-se de um assunto bastante amplo para ser abordado em um único capítulo sobre eclesiologia. Portanto, eu vou falar aqui brevemente sobre o destino da igreja, pois vocês aprenderão esse assunto com maior profundidade na matéria específica de escatologia. Para melhor entendimento e para maior alinhamento à nossa fé, adotaremos aqui a corrente de interpretação pré-tribulacionista pré-milenarista, pois é a corrente que mais se alinha ao método histórico-gramatical de interpretação das Sagradas Escrituras, que é também conhecido como método de interpretação literal da Bíblia. Comecemos, portanto, meus queridos, falando aqui dos últimos dias da igreja na Terra. Porque a Bíblia, meus amados, é bastante clara ao afirmar que os últimos dias da igreja na Terra serão dias nos quais haverá apostasia de grande parte da igreja, isto é, da igreja meramente professante, não necessariamente da igreja verdadeira. Portanto, os últimos dias da igreja na Terra não serão dias de avivamento, não haverá aquele último grande avivamento, conforme alguns ensinam. Isso biblicamente não haverá, mas Jesus Cristo verdadeiramente virá buscar uma igreja avivada. Amém? Portanto, vemos que os últimos dias da igreja na terra, da igreja terrena, serão dias caracterizados por apostasia, conforme nós vemos aqui em alguns textos bíblicos. O primeiro que nós vamos ler aqui é 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz aqui: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vemos que esse texto se alinha bastante com muita coisa que nós vemos no contexto dos dias atuais, tal como outros textos também. Vamos ver 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Note que todas essas características nós vemos e vemos muito nos dias atuais, principalmente em muitas lideranças ditas evangélicas, né? E o texto é claro quando diz aqui: foge também destes. Outro texto aqui que fala da apostasia dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas. Vemos aí mais um texto, meus queridos, que fala de situações que nós vivemos nos dias atuais. Porque as pessoas hoje procuram mestres ou procuram aqueles que pregam aquilo que agrada aos seus ouvidos, aquilo que agrada às suas concupiscências, ou seja, às suas cobiças carnais. Prega-se prosperidade, prega-se muita coisa, mas não prega-se a cruz. Esquece-se que o verdadeiro evangelho de Cristo, ele é o evangelho que, primeiramente, amados, confronta o pecado, desafia o pecador ao arrependimento e exorta os crentes a viverem uma vida de santidade, coisa que nós não ouvimos ser pregada nos dias atuais. Percebemos, amado, que vivemos realmente um período de apostasia, período que, inclusive, as pessoas confundem o verdadeiro avivamento com outra coisa. Porque avivamento, amados, ele começa com tristeza, começa com profunda contrição de coração, começa com profunda convicção de pecado. O avivamento começa com uma volta à palavra de Deus. E toda essa tristeza, amados, gera um arrependimento profundo e depois, somente depois, é que vem aquele poder do Espírito Santo, é que vem aquela grande alegria. Mas primeiramente, o avivamento começa com arrependimento e com confissão de pecados. Então o que se vê muito hoje, congressos de avivamento, muitas coisas que nós vemos anunciar em rádios, e grande mídia, e grande propaganda, de pessoas que vêm lá de fora, que se dizem avivalistas, mas na verdade estão envolvidos com sérias heresias. Isso que nós vemos, amados, não é avivamento, não tem nada a ver com avivamento, não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de avivamento, com os avivamentos que ocorreram ao longo da história relatados na Bíblia e com os avivamentos que ocorreram também ao longo da história. Então nós percebemos, meus queridos, que há uma distorção do conceito de avivamento também. Lembrando que avivamento é exatamente o inverso de apostasia. E o que nós vivemos hoje é um distanciamento da palavra de Deus que caracteriza grandemente a apostasia. E o que os textos bíblicos estão falando aqui, meus queridos, é que os últimos dias da igreja na terra são caracterizados por apostasia. Portanto, devemos vigiar e fugir dessas coisas e fugir desses tipos de liderança conforme nos orienta, conforme nos aconselha aqui o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde ele fala, foge também destes. Amém? Bem, meus queridos, vamos ver aqui o segundo tópico aqui, que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Portanto, não obstante ao fato de haver apostasia da igreja professante, segundo a linha de interpretação que nós adotamos, a qual já falei aqui, pré-tribulacionista, pré-milenarista, nós cremos que a verdadeira igreja não passará pela grande tribulação, pois a Bíblia deixa claro e deixa muito claro que a igreja será salva da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Ou seja, a igreja será salva da ira vindoura. Outro ponto aqui importante, amados, o mais importante, inclusive que eu creio, é o arrebatamento da igreja. Por quê, amados? Porque o arrebatamento da igreja é o evento escatológico mais aguardado por todos os cristãos desde a ascensão de Cristo em Atos capítulo 1 até o dia de hoje. O principal texto que descreve esse evento tão aguardado pelos verdadeiros crentes ao longo da história da igreja, desde a sua fundação, é o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim:
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso, não é mesmo, amados? Portanto, amado e amada de Deus, o arrebatamento é o evento mais aguardado pela igreja na terra. O arrebatamento é a bendita esperança da igreja, conforme diz Tito capítulo 2, versículo 13. É também o maior consolo da igreja na terra, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. O arrebatamento é um fato inegável à luz da Bíblia, bem como é uma doutrina central da palavra de Deus, doutrina central. Ou seja, embora uns afirmem que o Senhor Jesus virá depois da grande tribulação, enquanto outros afirmam que ele virá na metade da grande tribulação, e enquanto nós afirmamos que ele virá antes da grande tribulação, o ponto central não são esses, amados. O ponto central que nenhum cristão verdadeiro duvida é que ele virá nos buscar. Independente se ele virá no meio, depois ou antes, o que mais importa e que há consenso entre os verdadeiros cristãos, por ser uma doutrina central da palavra de Deus, é que Cristo voltará para nos buscar. Portanto, este, amados, é um desejo que deve arder e arder muito, arder constantemente nos corações de todos os crentes. A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Amém? Portanto, meus amados, vamos agora ao glorioso destino da igreja. Vamos falar aqui do destino da igreja, ou de parte do destino da igreja, porque é um assunto amplo, conforme eu já falei. Quando o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, afirma que a partir do arrebatamento da igreja nós estaremos para sempre com o Senhor, isso significa que a igreja, que biblicamente é metaforizada como uma virgem, é metaforizada como a noiva de Cristo, conforme nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 27, a igreja, ela unir-se-á eternamente a seu esposo, celebrará seu casamento nas bodas do Cordeiro, e a partir de então reinará com seu esposo em todos, absolutamente todos os âmbitos, meus queridos. Portanto, permaneçamos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele breve voltará para nos buscar. Vale a pena, meu querido e minha querida, ser fiel a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, portanto, à conclusão aqui da nossa última aula da matéria de eclesiologia, a doutrina da igreja. Bem, meus queridos, a Bíblia nos revela que quando o Senhor Jesus voltar para buscar sua igreja, para buscar a mim e a você, nós nos encontraremos com ele nos ares, e a partir deste momento, a partir de então, estaremos para sempre com ele. Nós iremos com ele, nós voltaremos com ele, e onde ele estiver, nós estaremos também. Toda lágrima será enxugada, e teremos tantas, mas tantas riquezas, e tamanha felicidade, que hoje, meus queridos, não há palavras capazes de expressar, nem mente capaz de compreender o que há reservado para nós no nosso futuro escatológico. Louvado seja o nome do Senhor.
Vale a pena, amado e amada de Deus, perseverar nos caminhos do Senhor, pois o destino da igreja é algo verdadeiramente maravilhoso. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Bem, meus queridos, se há alguma tarefa ainda em atraso, eu peço para você que corra para pôr em dia, pois na virada deste mês, conforme a gente vem falando aqui, já combinamos, né? Entrará uma nova matéria na plataforma, ok? Bem, meus queridos alunos, meus queridos irmãos em Cristo, não, para ser sincero aqui, eu não gosto de despedidas. Mas enfim, chegamos ao final da matéria de eclesiologia, conforme eu disse. Essa é a nossa última aula. Posso dizer de coração sincero, meu amado e minha amada, que foi realmente um grande prazer e um grande privilégio poder ministrar essa matéria a um grupo de alunos tão especial quanto vocês. Porém, meus queridos, eu acredito que esta não seja uma despedida, mas um até logo, pois creio que em breve nós nos encontraremos novamente na plataforma de ensino à distância do nosso seminário. Amém? Portanto, meus queridos, me despeço aqui brevemente, pedindo a Deus que abençoe e abençoe a cada um de vocês em cada área das suas vidas, em cada pormenor das tuas vidas. Eu peço que o Senhor os abençoe. Então, um grande abraço e até a próxima matéria que eu vier a ministrar a vocês. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.